Mesmo com todo mundo torcendo contra, tá dando tudo certo. Minente finaliza o mês de maio com mais de 30 bilhões em superávit nas contas públicas. E é claro que a mídia vai dar destaque para o déficit nas contas públicas no mês de maio. Que detalhe, foi menos da metade do que do mesmo mês do ano passado. Isso com o Congresso aumentando os gastos públicos, porque teve o rolê lá de aumentar o número de deputados e também aumentar o fundo partidário, sabotando a arrecadação, porque eles derrubaram o decreto do presidente Lula sobre o IOF, e a mídia e os economistas fazendo as piores previsões possíveis. Vocês lembram do ano passado? Eu que falo de política lá no TikTok desde 2022, inclusive me segue lá, Josué Santos BCH em todas as redes sociais. Eu me lembro que no ano passado o FMI fez uma previsão que eles tiraram do rabo, dizendo que a nossa dívida ia passar de 85% do produto interno bruto. E na mesma previsão, eles diziam que a dívida argentina ia ficar abaixo da nossa na relação dívida-PIB, sendo que isso não aconteceu. A nossa dívida atualmente, não é no ano passado não, atualmente está em 76,2% do PIB. E conta da Argentina, lá do Milei, está a 83,2% do PIB. Isso com ele cortando o gasto de tudo que é lado, fazendo a população entrar na miséria, coisa que a população argentina nem está tão acostumada assim, tá? Porque lá a classe média é um pouquinho maior do que a nossa aqui. Eles podem ter probleminhas lá com inflação, contas públicas, entre outras coisas. Não conseguiram controlar esses índices aí como o Brasil conseguiu, a trancos e barrancos mais conseguiu, mas ainda assim com esses indicadores, a população argentina ela tem um poder de compra melhor do que o nosso. Quer dizer, tinha, né? Porque agora o bicho está pegando. Desde que o Milei entrou lá, que o salário mínimo da Argentina é menor do que o do Brasil. E eles costumavam sempre ter um salário mínimo melhor do que o nosso. Inclusive, né, a galera faz aí um monte de malabarismo para dizer que os números deles estão maravilhosos. Eu vi uma matéria falando que ele conseguiu reduzir, né, a dívida pública de 90 e tanto para 40 e tantos por cento do PIB. Maior mentira, sabe? Eles fizeram ali um cálculo completamente louco em relação ao que se adicionou de dívida durante o governo Milei para tentar chegar nesse cálculo. É aquela coisa, né? Você molda o negócio para ele encaixar numa coisa que você já tinha pré-estabelecida. Mas voltando aqui para o Brasil, saíram as estatísticas fiscais para o mês de maio e para além de todas as narrativas que se tenta criar, inclusive, né? Se você quer receber informações do governo Lula sem esse tom choroso, né? Me segue aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Se você tiver a opção de hypar o vídeo, não deixa de fazer isso que é para ajudar no crescimento, beleza? Assim como era comum lá em 2023, no Poder 360, eles darem muito destaque para o déficit das contas públicas, pegando também os juros da dívida, que passava de 1 trilhão, agora eles não estão focando nisso, porque essa narrativa acabou. O déficit de mais de 1 trilhão de reais deixou de existir. Isso porque o Lula quitou todas as dívidas que vinham lá do governo Bolsonaro, a gente não está mais pagando precatório, que estava acumulado de 2021 e 2022, a gente não está precisando ressarcir os governadores que perderam a arrecadação porque baixaram o ICMS para baixar o preço do combustível nas vésperas da eleição para alguém ganhar a eleição. Então todas essas coisinhas, né, essas heranças do governo Bolsonaro, elas foram resolvidas, né, durante esses 2 primeiros anos de governo Lula. Ainda tem ali um Bolsa Família muito inchado, né? A gente sabe que em 2021 a gente termina com menos de 15 milhões de inscritos no Bolsa Família. Termina o governo dele com quase 22 milhões, atualmente está em 20 milhões de pessoas. Ainda a gente precisa continuar passando pente fino, né? Que a gente sabe que tem muita irregularidade aí. Mas ainda assim, né? A coisa vai andando. E aí, né? Aquelas estatísticas fiscais do Banco Central, que é onde ele chamou o governo Lula de governo central, né? Mas vale ressaltar que ali também eles falam, né? Não só do governo em si, mas também do Banco Central. Então, quando eles englobam ali o governo central tem também as contas e as dívidas do próprio Banco Central. Esse teve um déficit de 33,7 bilhões de reais agora, nesse mês de maio, mas como no acumulado do ano a gente já estava com mais de 60 bilhões de superávit nas contas públicas, a gente fecha os 5 primeiros meses do ano com um superávit de 31,2 bilhões de reais nas contas públicas. Bom, e a tal da dívida, né, que disseram que ia bater 90% do produto interno bruto, que, mais uma vez, tiraram essa previsão do rabo, porque não tinha qualquer indício que a gente ia ter uma dívida a 90% do produto interno bruto nesse mandato do governo Lula. São aquelas previsões que são mais wishful thinking, sabe? As pessoas, elas desejam tanto aquilo que colocam, sei lá, mentaliza, né? Você precisa falar a coisa ali, ai meu Deus, vamos ver se eu falar acontece. Não acontece porque a realidade ela se coloca, né? Na verdade, a última vez que a gente viu uma dívida chegando perto dos 90% do produto interno bruto foi ainda no governo Bolsonaro, quando chegou a 87%. De lá para cá, isso não rolou. E tendo em vista o que a gente vem acompanhando aí de evolução da dívida
dívida pública, isso não vai acontecer nesse primeiro mandato do Lula não, tá, minha gente? Se é que vai chegar a 80%. Se é que vai chegar a 80%. 90%, pelo amor de Deus. Lembrando que essa é a dívida bruta da União. Então ela engloba não só a dívida do governo central, ou seja, né, da União e do Banco Central, mas também dos estados, dos municípios e das empresas estatais. Todas elas, tá? Não só as nacionais, né, as do governo federal, mas também dos governos municipais e estaduais. Então, dentro desse total, uma dívida de 9,3 bilhões de reais, a dívida da União é de 7,4 bilhões de reais, o que dá ali em torno de 60% do produto interno bruto, que é justamente o que o Lula pegou lá quando o Bolsonaro saiu do poder. Eu vou deixar os links todos aqui na descrição do vídeo, que vocês podem ir lá conferir tudo direitinho, beleza? Agora você perceba que o Lula ele tem essa tal responsabilidade fiscal, que é tão cobrada dele, mesmo entregando obra, né, minha gente? Porque o novo PAC aí tá cheio de obras acontecendo. Enquanto os governos anteriores, eles tinham déficit nas contas públicas sem fazer uma obra. Eu fiz um vídeo falando sobre a refinaria Abreu e Lima e a galera vinha aqui dizer assim, não, mas é porque o Bolsonaro e o Temer fizeram bem em deixar a obra parada. Porque antes é que tava roubando. Mas a obra parada, cobrando mais imposto da gente e ainda cobrando combustível mais caro. É o quê, minha gente? É o quê? A mesma coisa com uma caralhada de obra que tá acontecendo. A FIOL, a Ferrovia Oeste-Leste, não fez. A transposição do Rio São Francisco, que disseram que acabou, não teve uma licitação no governo Bolsonaro. Uma sequer. O ramal do Salgado, a obra tá rolando agora. O ramal do Apodi, também. Terminou a transposição, só se foi do cu dele. Inclusive, aquela obra ali, se ela for atender a demanda de fato ali da região, ela não vai deixar de existir nem tão cedo. A gente vai continuar fazendo um monte de ramal. O Copérge lá no Rio, que foi outra. O túnel, que vai ligar Santos ao Guarujá, só vai existir porque o Lula chegou no poder. O pessoal tá querendo colocar na conta do Tarcísio, mas o Tarcísio, ele era ministro de infraestrutura do governo Bolsonaro. Por que ele não fez a obra antes? Não fez porque o presidente não queria. E ainda falando de Tarcísio, você sabia que a dívida do estado de São Paulo aumentou? Porque a dívida bruta da União, essa de 76% do produto interno bruto, ela inclui a União, Banco Central, estados, municípios e estatais. O Tarcísio, ele pegou a dívida a 115% da receita corrente líquida. Que seria uma comparação mais justa ali, né? Porque o valor pode ser maior, mas tem questões de inflação, entre outras coisas. Atualmente, no ano passado, finalizou a 126% da receita corrente líquida. O cara aumentou o imposto, porque não teve redução de imposto no governo Tarcísio, muito pelo contrário. Ele aumentou o ICMS com uma caralhada de coisas. Ele ainda botou um monte de pedágio em tudo que é canto no estado. E aquele trecho do pedágio passa a ser de responsabilidade da empresa que está tomando conta. Portanto, sobra mais dinheiro no caixa. E esse cara não usou esse dinheiro para pagar a dívida. A dívida da União está no mesmo patamar de 60% que o Lula pegou. No mesmo. Já do Tarcísio cresceu mais de 10%. Saiu de 115% para 126%. É esse cara que o mercado está querendo vender como responsável fiscal. Responsável de onde? Só se for do butico de vocês. Inclusive, usa esse argumento, tá? Tarcísio aumentou a dívida de São Paulo. Fala aqui nos comentários que ajuda no engajamento, né? Comenta aqui. Tarcísio aumentou a dívida do estado de São Paulo. Se quiser colocar lá em parênteses, né? 115% para 126%. Eu vou deixar o link aqui na descrição que você pode conferir, beleza? Enquanto isso, o presidente Lula tá conseguindo gerar superávit, mesmo com o Congresso sabotando ele, aumentando os custos, aumentando gastos públicos. Inclusive, pode ter certeza, viu? Esses 18 deputados a mais, não vai ser só o custo do salário e de gabinete, não, que vai subir, não. Tem ali uma conta, né, que vai custar 150 milhões por ano, né? Não. O valor das emendas vai subir. Eles não vão querer diminuir um centavo das emendas que os 513 recebem. Então, esses 18 que vão entrar, precisar de mais grana. E isso é mais gasto. Aí sobra para quê? Para o governo contingenciar. Contingenciar de obra, de universidade, de programa social, que é o que eles sabem fazer. Por isso que a gente tem que meter o pau, ó, no Congresso, principalmente no Centrão. Porque o cara que vota no deputado do Centrão é o cara que elege o Lula, tá? Veja o resultado da eleição em 2022. 60 milhões de votos foi o que o Lula recebeu. 30 milhões foram para deputados que são dessa esquerda aí, que também tem um monte de gente que não presta. Mas ainda assim, essa esquerda que na grandíssima maioria vota junto com o governo. Outros 30 milhões foi para uma galera que vota nesses deputados no Centrão. Aqui no Nordeste mesmo, se a gente começar a apontar esses deputados, e eles sabem que vão precisar do voto do eleitor do Lula ano que vem, eles no instante mudam, tá? Então bater no Centrão é importante. Se tem uma dica que eu posso dar para vocês é o seguinte: foquem no eleitor do Lula, que a gente sabe que muitos deles não votaram em deputados de esquerda. No ano que vem vamos votar em deputado de esquerda também, que saiba usar as redes sociais, porque a gente precisa de gente que saiba criar narrativa dentro das redes sociais também. E pare de perder tempo debatendo com aquele bolsominion. Bolsominion, você não vai conseguir mudar o voto dele. O tempo que você está gastando com ele, você gasta com outra pessoa. Então aquela conversa na sua DM, esquece. Aquele seu amigo que fica só você e ele ali
discutindo, esquece. Foca em outra pessoa. Uma pessoa que você sabe que não gosta do Bolsonaro, mas que você pode fazer ela no ano que vem votar em um deputado de esquerda. E para isso a gente tem que ter, ó, escuta, tá? Tem que escutar o povo mais do que vir com discurso pronto. Discurso pronto não tá ajudando, não. A gente tem, ó, que ouvir para adaptar o nosso discurso de acordo com o que aquela pessoa espera. Tô vendo muita gente na esquerda, né? Vindo cheio de regrinha para as pessoas caberem dentro de uma caixinha. Esqueça isso, viu? Esqueça isso. A gente tem que ouvir, entender do que a pessoa gosta, para politizar ela a partir do que ela gosta. O voto dela vale o mesmo que o seu, que acha que entende tudo sobre política. Então, ouvir o que ela tá falando é importantíssimo, porque ela vai dar pistas do que ela gosta, e sabendo o que ela gosta, o que ela desgosta, é aí que você vai politizar ela. E eu falo muito disso nas minhas lives no TikTok, já pego a deixa aqui para chamar vocês para me seguir lá no TikTok, tá? Josué Santos BCH em todas as redes sociais. Os links estão aqui na descrição, mas o TikTok é onde eu tô lá de maneira mais contínua, né? As lives são por volta das 7 horas da noite. Inclusive, hoje eu vou falar sobre os números do CAGED, que são os empregos formais do mês de maio, que eu já sei que ficou ali no positivo. A gente já passou 1 milhão de vagas nesse ano de 2025 e com um destaque legal para o Nordeste nesse mês de maio. Então, eu vou falar muito disso, vou falar dos setores, vou falar pelos estados, pelas cidades, todas elas ali passando direitinho para a gente ficar sabendo. As cidades somente as principais, né? Porque não dá para falar de tudo, beleza? Então, aparece por lá 7 horas da noite e a gente vai falar bastante sobre isso, tá bom? Não deixa de se inscrever aqui no canal também, deixa seu like aqui e também se tiver a opção de hypar, dá essa forcinha, né, pro meu canal crescer aqui também, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.